Olá, professora. Esse aqui é o meu vídeo sobre aplicações da integral. E o exemplo que eu vou dar aqui é a aplicação da integral na física. E a matéria que eu vou usar, né, especificamente, vai ser a matéria que possui o conceito de trabalho, né, que seria, eu acho, a mecânica. Não tenho certeza, mas acho que é a mecânica. Então, eu vou explicar aqui a aplicação da integral no cálculo do trabalho. Então, trabalho. Beleza. Cotidianamente, a gente entende o trabalho, né, como uma quantidade de esforço necessário para executar uma determinada tarefa. Na física, mais especificamente, a gente entende o trabalho como a energia gasta por uma força ao realizar determinado deslocamento. Assim como nós já aprendemos no ensino médio, o trabalho, que aqui eu vou chamar de W, ele é força vezes deslocamento. E é dado em joules, porque é energia. Então, para calcular o trabalho, a gente pode simplesmente pegar um gráfico de F vezes D, força vezes deslocamento, onde será aplicada uma força constante durante um deslocamento que eu vou chamar de... pode ser de D, né? Eu vou chamar aqui até D, de 0 até D. Então, para calcular o trabalho nessa situação, basta você calcular a área desse gráfico, né? E a área vai ser a força aqui, né? Que é F, é uma força constante, F. Na verdade, ela não varia, né? Não sei porque que eu fiz isso aqui, mas ela não varia. E um deslocamento ΔD aqui. Então, o trabalho nessa situação vai ser a força constante vezes o deslocamento. Pronto, você consegue achar o trabalho nessa situação. Entretanto, na física surge a seguinte problemática. Imagine, né, que você tem a seguinte situação. Você quer calcular o trabalho de uma força que não é constante. Você quer calcular um trabalho de uma força que varie durante o deslocamento. Então, a gente tem aqui o seguinte gráfico. O trabalho continua sendo representado pela área desse gráfico. Entretanto, você não consegue calculá-lo facilmente como na situação anterior, que você possui uma força constante. Dessa forma, para calcular o trabalho nessa situação, a gente vai usar o seguinte método. A gente vai pegar o gráfico dessa função e vai dividir. Antes eu vou chamar essa função aqui de f. E a gente vai dividir em retângulos. A gente vai dividir em retângulos. E esses retângulos, eles possuem a mesma largura. E essa largura eu vou chamar de ΔX. Então, vamos fingir, né, que tem a mesma largura. Essa largura eu vou chamar de ΔX. Ok. Então, a gente vai pensar na seguinte situação. Eu vou pegar um ponto X. Acho que eu vou chamar um ponto XI. E esse ponto, ele está contido no intervalo xi menos 1, xi. Ok. Entretanto, a gente vai considerar a seguinte situação. A gente vai cada vez mais dividir esse gráfico em retângulos, cada vez mais retângulos. A gente vai chegar a um ponto que vai ter muitos muitos retângulos e que esse intervalo aqui, xi menos 1 e xi, a força nesse intervalo, devido
a essa pequena diferença do ΔX, que ele vai ser cada vez menor, né? Quanto mais retângulos, menor ele vai ser. A força F vai ser cada vez mais próxima uma da outra. Então, nesse intervalo, a força ela vai ser praticamente constante. Então, a gente pode pensar que a aproximação do trabalho nesse intervalo xi-1, xi, ela pode ser dada da seguinte forma. A aproximação do trabalho em i vai ser o f de xi, que é a força em xi, vezes o ΔX, que seria a largura do retângulo, ou que representaria a variação do deslocamento. Dessa forma, a gente entende que também para calcular a área total e o trabalho total dessa função, dessa força, a gente pode calculá-lo da seguinte forma. A gente vai fazer a somatória de f de xi vezes ΔX de n elementos com i começando em 1 terminando em n. Dessa forma, a gente entende que isso é uma aproximação muito boa do trabalho realizado por essa força. Entretanto, no início do curso de cálculo desse semestre, né, a gente aprendeu o conceito de limite. Então, se a gente pensar que esse n, que está ficando cada vez maior, se a gente pensar que ele está tendendo ao infinito, então se a gente pensar que o n está tendendo ao infinito, a gente pode aplicar o limite nessa função, na somatória de f de xi vezes ΔX de n com n tendendo ao infinito, e a gente vai ter exatamente a área dessa função e, consequentemente, a gente vai ter o trabalho. Então, no cálculo, nessa última parte do cálculo, a gente entende esse limite como um limite especial, e ele é chamado de integral. Então, eu não especifiquei antes, mas aqui a gente está calculando, né, em um intervalo de a a b, por exemplo. Então, esse limite ele pode ser representado por uma notação diferente, por ele ser um limite especial, assim como a derivada. Então, esse limite vai ser a integral de a até b de f de x dx. Assim, você pode facilmente encontrar a área dessa função que representa o trabalho realizado por essa força durante um deslocamento de A até B. Então, acho que eu finalizo aqui a minha explicação sobre a aplicação da integral na física usada pelo trabalho. Espero que eu tenha sido breve o suficiente